A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. É assim que acaba, de Colin Hoover. Narrado por Isaura Jones. Capítulo 34. Acabo de enxaguar a tinta dos pincéis e volto ao quarto do bebê a fim de admirar o mural. Passei boa parte da véspera e todo aquele dia pintando. Faz 2 semanas que Riley montou o berço. Agora que o mural está terminado, e que eu trouxe algumas plantas da loja, sinto que o quarto finalmente está pronto. Dou uma olhada ao redor, e fico um pouco triste por não ter ninguém aqui comigo para admirar o quarto também. Pego o celular e mando uma mensagem para Alyssa. Mural terminado. Você devia descer para ver. Alyssa. Não estou em casa, resolvendo coisas, mas amanhã passo aí. Franzo a testa e decido mandar uma mensagem para minha mãe. Ela vai trabalhar amanhã, mas sei que vai achar tão empolgante ver o mural quanto eu fiquei ao terminá-lo. Está a fim de vir para a cidade hoje à noite? O quarto do bebê finalmente ficou pronto. Mãe. Não posso. Noite de recital na escola. Vou chegar tarde, mas mal posso esperar para ver. Amanhã passo aí. Eu me sento na cadeira de balanço e sei que não devia fazer o que estou pensando, mas faço de todo jeito. O quarto do bebê está pronto. Quer ver? Todos os nervos de meu corpo ganham vida quando aperto enviar. Fico encarando o celular até receber a resposta. Riley. Claro, estou indo. Eu me levanto imediatamente para dar os retoques finais. Afofo as almofadas da namoradeira e endireito um dos quadros na parede. Assim que me aproximo da porta, escuto as batidas. Abro e... Caramba, ele está de uniforme hospitalar. Dou um passo para o lado para deixá-lo entrar. Alyssa disse que você ia pintar um mural. Eu o sigo pelo corredor, em direção ao quarto do bebê. Demorei 2 dias para terminar, comento. Sinto como se tivesse corrido uma maratona, mas só subi e desci a escada algumas vezes. Ele olha por cima do ombro e noto sua expressão de preocupação. Ele está aflito porque fiz tudo sozinha. Mas não devia, eu dou conta. Quando chegamos ao quarto, ele para na porta. Na parede oposta, pintei uma horta. Está completa, com quase todas as frutas e legumes de que pude me lembrar. Não sou pintora, mas é impressionante o que dá para fazer com um projetor e papel transparente. Uau! Exclama Riley. Sorrio ao reconhecer a surpresa em sua voz, porque sei que é genuína. Ele entra no quarto e dá uma olhada ao redor, balançando a cabeça o tempo inteiro. Lily, está... Uau! Se ele fosse Alyssa, eu bateria palmas e daria pulinhos. Mas é Riley, e seria um pouco estranho fazer isso, considerando como as coisas estão entre nós. Riley se aproxima da janela, onde coloquei um balanço. Ele o empurra de leve, e o balanço começa a se mexer de um lado para o outro. Ele também se move para frente e para trás. Aviso. Não faço ideia se ele sabe alguma coisa sobre balanços para bebês, mas fiquei muito impressionada com essa característica. Riley vai até o trocador e pega uma fralda no porta-fraldas. Ele a desdobra e a segura à frente. É tão pequena, diz ele. Não me lembro de Riley tão pequena assim. Ouvi-lo falar de Riley me deixa um pouco triste.
Estamos morando em casas separadas desde a noite em que ela nasceu, então nunca tive a oportunidade de vê-los interagindo. Riley dobra a fralda e aguarda. Ao se virar para mim, ele sorri, erguendo as mãos para indicar o quarto. Está incrível, Lily. Tudo. Você está mesmo... Ele põe as mãos nos quadris e seu sorriso diminui. Você está muito bem. O ar fica mais pesado. De repente, fica difícil respirar, porque, por algum motivo, sinto vontade de chorar. Estou adorando este momento. E fico triste porque não pudemos passar a gravidez inteira vivendo coisas assim. É bom compartilhar isso com ele. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo de enchê-lo de falsas esperanças. Agora que ele está aqui e viu o quarto, não sei o que fazer em seguida. É mais que óbvia a necessidade de conversarmos sobre muitas coisas, mas não faço ideia de por onde começar. Ou de como começar. Eu me aproximo da cadeira de balanço e me sento. Verdade nua e crua? Sugiro, olhando para ele. Riley solta o ar demoradamente e faz que sim. Depois se senta na namoradeira. Por favor. Lily, por favor, me diga que está pronta para conversar sobre isso. Sua reação me deixa um pouco menos nervosa, porque agora sei que ele está pronto para conversar sobre tudo. Ponho os braços ao redor da barriga e me inclino para frente na cadeira. Você primeiro. Ele coloca as mãos entre os joelhos. Depois lança um olhar tão sincero para mim que preciso desviar os olhos. Não sei o que você quer de mim, Lily. Não sei que papel espera que eu exerça. Estou tentando te dar todo o espaço de que precisa. Mas, ao mesmo tempo, quero ajudar mais do que você consegue imaginar. Quero participar da vida do bebê. Quero ser seu marido e quero ser um bom marido. Mas não faço ideia do que você está pensando. Suas palavras me enchem de culpa. Apesar do que aconteceu no passado, ele ainda é o pai do bebê. Tenho o direito de ser pai, independentemente do que eu sinta. E eu quero que ele seja pai. Quero que ele seja um bom pai. Mas, no fundo, ainda estou presa a um de meus maiores medos, e sei que preciso conversar com ele sobre isso. Eu nunca te impediria de ver seu filho, Riley. Fico feliz em saber que você quer participar, mas... Ele se inclina para frente e apoia o rosto nas mãos quando digo a última palavra. Que tipo de mãe eu seria se uma pequena parte de mim não se preocupasse com o seu temperamento? Com a maneira como você se descontrola? Como vou saber que não vai perder a cabeça quando estiver sozinho com o bebê? Seus olhos se enchem de sofrimento, e acho que vão explodir feito barragens. Ele começa a balançar a cabeça com determinação. Lily, eu nunca... Eu sei, Riley. Você nunca machucaria seu filho de propósito. Também não acredito que você me machucou de propósito, mas o fato é que me machucou. E confie em mim. Quero acreditar que você jamais faria uma coisa dessas. Meu pai só era violento com minha mãe. Existem muitos homens, e até mulheres, que são violentos só com a pessoa com quem estão envolvidos, sem nunca se descontrolarem com os outros. Do fundo do coração, quero acreditar em suas palavras, mas você precisa entender de onde vem meu medo. Nunca vou impedir que você se relacione com seu filho, mas vou precisar que seja muito paciente comigo enquanto você reconquista toda a confiança que destruiu. Ele concorda com a cabeça. Precisa saber que estou dando muito mais do que ele merece. Claro, diz. Você determina as condições. Vai ser tudo de acordo com suas decisões, ok? As mãos de Riley se unem novamente, e ele começa a morder o lábio inferior, nervoso. Sinto que ele tem mais a dizer, mas não sabe se deve ou não falar. Aproveite que estou disposta a conversar e diga o que está pensando. Ele inclina a cabeça para trás e olha para o teto. O que quer que seja, é algo difícil para ele. Não sei se é uma pergunta difícil, ou se ele tem medo da resposta. E nós? Sussurra. Também inclino a cabeça para trás e suspiro. Eu sabia que essa pergunta viria, mas é muito difícil dar uma resposta que não tenho. Divórcio ou reconciliação são as duas únicas opções que temos,
mas não quero escolher nenhuma. Não quero te dar falsas esperanças, Riley. Respondo, baixinho. Se eu tivesse que escolher hoje, provavelmente escolheria o divórcio. Mas, sendo totalmente sincera, não sei se a decisão seria fruto dos milhares de hormônios da gravidez, ou algo que realmente quero. Acho que não seria justo decidir antes do nascimento do bebê. Sua respiração está trêmula, e ele leva a mão à nuca, apertando-a com força. Depois se levanta e se vira para mim. Obrigado, agradece, por ter me convidado, por ter conversado comigo. Eu queria te visitar desde que estive aqui, há 2 semanas, mas não sabia o que você ia achar. Também não sei o que eu ia achar. Retruco, sendo totalmente sincera. Tento me levantar da cadeira de balanço, mas por algum motivo, isso ficou muito mais difícil do que era na semana passada. Riley se aproxima e pega minha mão para me ajudar. Não sei como vou aguentar até o dia do parto se nem ao menos consigo me levantar de uma cadeira sem resmungar. Depois que fico de pé, ele não solta minha mão imediatamente. Estamos a apenas alguns centímetros, e sei que se eu olhar para ele, alguns sentimentos vão despertar. E não quero isso. Ele encontra minha outra mão e fica segurando as duas, uma em cada lado de meu corpo. Entrelaça os dedos nos meus, e seu toque repercute até meu coração. Encosto a testa em seu peito e fecho os olhos. Sua bochecha encosta no topo de minha cabeça, e ficamos completamente parados, com medo de nos mexer. Tenho medo de me mover porque talvez eu esteja fraca demais para recusar seu beijo. Ele tem medo de se mexer porque acha que vou me afastar se ele tentar. Durante o que parecem ser 5 minutos, nenhum de nós move um músculo. Riley, digo, por fim. Me promete uma coisa? Sinto ele concordar com a cabeça. Até o bebê nascer, por favor, não tente me convencer a te perdoar. E, por favor, não tente me beijar. Eu me afasto de seu peito e o encaro. Quero lidar com uma coisa importante de cada vez. E agora, minha prioridade é o bebê. Não quero mais estresse ou confusão com tudo que já está acontecendo. Ele aperta minhas mãos para me tranquilizar. Uma coisa monumental de cada vez. Entendi. Sorrio, aliviada por finalmente termos tido essa conversa. Sei que não tomei nenhuma decisão final sobre nós dois, mas mesmo assim, sinto como se tivesse tirado um peso dos ombros, agora que estamos em sintonia. Ele solta minhas mãos. Estou atrasado para meu turno, avisa, apontando o polegar por cima do ombro. É melhor eu ir para o trabalho. Faço que sim e o acompanho até a porta. Só depois que a fecho e fico sozinha em meu apartamento, é que percebo que estou sorrindo. Ainda estou terrivelmente zangada com ele por estarmos nessa situação, para começo de conversa. Então meu sorriso é só por causa de nosso pequeno avanço. Às vezes, os pais precisam resolver suas diferenças e lidar com uma situação de forma madura para decidir o melhor para os filhos. É exatamente o que estamos fazendo. Aprendendo a lidar com a situação antes que o nosso filho seja incluído na equação. Capítulo 35. Sinto o cheiro de torrada. Eu me espreguiço na cama e sorrio, porque Riley sabe que torrada é minha comida preferida. Fico deitada mais um tempo antes de tentar me levantar. Sinto como se precisasse da força de 3 homens para conseguir rolar para fora da cama. Respiro fundo, jogando os pés para o lado e me erguendo do colchão. Primeiro vou fazer xixi. É praticamente só isso que ando fazendo. Daqui a 2 dias é a data prevista para o parto, mas meu médico disse que talvez leve mais 1 semana. Minha licença maternidade começou na semana passada, então minha vida se resume a isso no momento. Fazer xixi e ver televisão. Quando chego à cozinha, Riley está preparando ovos mexidos. Ele se vira quando me ouve entrar. Bom dia, diz ele. Nada de bebê ainda? Nego com a cabeça e ponho a mão na barriga. Não, mas fiz xixi 9 vezes ontem à noite. Riley ri. Bateu o recorde.
Ele põe os ovos em um prato e joga bacon e torrada em cima. Ele se vira e me entrega o prato, dando um beijinho em minha têmpora. Preciso ir. Já estou atrasado. Vou deixar o celular ligado o dia inteiro. Sorrio ao olhar para meu café da manhã. Tá, também ando comendo. Faço xixi, como e vejo TV. Obrigada. Agradeço, alegre. Levo o prato até o sofá e ligo a TV. Riley cata depressa suas coisas pela sala. Passo aqui na hora do almoço para ver como você está. Vou trabalhar até tarde hoje, mas a Lisa disse que pode trazer seu jantar. Reviro os olhos. Eu estou bem, Riley. O médico disse para eu pegar leve, não ficar completamente parada. Ele começa a abrir a porta, mas para, como se tivesse esquecido algo. Volta correndo até mim e se inclina para beijar minha barriga. Vou dobrar sua mesada se você decidir sair daí hoje, diz ele ao bebê. Riley conversa muito com o bebê. Finalmente fiquei à vontade para deixá-lo sentir o bebê chutar umas 2 semanas atrás. E desde então, ele passa aqui de vez em quando só para conversar com minha barriga. Nem fala muito comigo. Mas eu gosto. Gosto de ver sua animação em ser pai. Pego o cobertor que Riley usou para dormir no sofá ontem à noite e me enrolo nele. Já faz 1 semana que Riley tem dormido aqui, me esperando entrar em trabalho de parto. No início fiquei meio desconfiada do plano. Mas, na verdade, tem ajudado muito. Continuo dormindo no quarto de hóspedes. O 3º quarto virou do bebê, o que significa que a suíte principal está livre para Riley. Mas, por algum motivo, ele prefere dormir no sofá. Acho que as lembranças daquele quarto lhe causam tanto tormento quanto causam a mim, então nenhum de nós sequer põe os pés ali. As últimas semanas têm sido muito boas. Tirando o fato de que não existe absolutamente nenhum relacionamento físico entre nós, parece que tudo voltou a ser como antes. Ele continua trabalhando muito, mas passei a jantar com todo mundo lá em cima quando ele tem uma noite de folga. Mas nunca jantamos sozinhos como um casal. Evito tudo que pareça um encontro romântico ou programas de casal. Ainda estou tentando focar em uma coisa importante de cada vez. E até o bebê nascer e meus hormônios se normalizarem, eu me recuso a tomar uma decisão sobre meu casamento. Sei muito bem que a gravidez é uma desculpa para adiar o inevitável. Mas meu estado me permite um pouco de egoísmo. Meu celular começa a tocar, abaixo a cabeça no sofá e resmungo. O aparelho está lá na cozinha, tipo a uns 5 metros daqui. Saco. Eu me levanto do sofá, mas nada acontece. Tento de novo. Continuo sentada. Seguro o braço da poltrona e ergo o corpo. 3 é o número da sorte. Quando me levanto, derrubo o copo d'água. Resmungo de novo. E depois suspiro. Eu não estava segurando um copo d'água. Puta merda. Olho para baixo e vejo a água escorrer pela perna. Meu celular continua tocando no balcão da cozinha. Vou andando, ou cambaleando, até lá e eu atendo. Alô? Oi, é a Lucy. Uma pergunta rápida. Nosso pedido de rosas vermelhas foi danificado no transporte, mas o funeral da família Levenberg é hoje, e eles pediram especificamente rosas vermelhas para o buquê do caixão. Temos algum plano B? Temos. Ligue para a floricultura da Broadway. Eles me devem um favor. Ok, obrigada. Começo a desligar a fim de chamar Riley e dizer que minha bolsa estourou, mas escuto Lucy pedir. Espere. Coloco o celular de novo no ouvido. E as faturas? Você quer que eu pague hoje ou espera... Pode esperar, não tem problema. Mais uma vez, estou prestes a desligar, mas ela grita meu nome e começa a disparar outra pergunta. Lucy. Digo com calma, interrompendo. Eu te ligo amanhã. Acho que minha bolsa acabou de estourar. Ela faz uma pausa. Ande logo! Desligo bem na hora que sinto a primeira dor na barriga. Eu me contraio e começo a ligar para Riley, que atende ao primeiro toque. Precisa de mim? Preciso. Ai, meu Deus. Sério? Está acontecendo? Está. Lily! Exclama ele, empolgado. E então, o celular fica silencioso. Passo os próximos minutos juntando tudo de que vou precisar.
Já tenho uma bolsa pronta para o hospital, mas estou me sentindo meio nojenta, então resolvo tomar uma ducha para me limpar. Sinto a segunda dor repentina uns 10 minutos depois da primeira. Eu me curvo para frente e seguro a barriga, deixando a água escorrer pelas costas. Bem no fim da contração, escuto a porta do banheiro ser escancarada. Você está tomando banho? Pergunta Riley. Lily, saia daí, vamos! Me dê uma toalha. A mão de Riley surge ao redor da cortina do chuveiro alguns segundos depois. Tento me enrolar na toalha antes de puxar a cortina. É estranho esconder o corpo do próprio marido. A toalha não cabe. Cobre meus seios, mas depois se abre, formando um V de cabeça para baixo na barriga. Sinto mais uma contração enquanto saio do chuveiro. Riley agarra minha mão e me ajuda a respirar. Depois me acompanha até o quarto. Escolho com calma as roupas limpas para usar no caminho até o hospital, então o observo. Riley está fitando minha barriga. Não consigo decifrar seu olhar. Seus olhos encontram os meus, e eu paro o que estou fazendo. Durante um momento, não sei se ele vai franzir a testa ou sorrir. De alguma maneira, seu rosto consegue fazer as duas coisas, e ele solta o ar pela boca, baixando os olhos até minha barriga. Você está linda, sussurra ele. Sinto uma pontada no peito que não tem nada a ver com as contrações. Eu me dou conta de que é a primeira vez que ele viu minha barriga nua. É a primeira vez que ele viu minha aparência com seu bebê crescendo dentro de mim. Eu me aproximo e seguro sua mão. Coloco-a em minha barriga e a seguro ali. Ele sorri para mim, roçando o polegar para frente e para trás. É um momento bonito. Um de nossos momentos bons. Obrigado, Lily. Está na cara pela maneira como ele toca minha barriga, pela maneira como seus olhos olham os meus. Ele não está me agradecendo por este momento, nem por nenhum momento antes. Está me agradecendo por todos os momentos que o tenho deixado passar com o bebê. Até que eu resmungo e me inclino para frente. Puta que pariu! E o momento acabou. Riley pega minhas roupas e me ajuda a me vestir. Junta todas as coisas que peço para que carregue, e depois vamos para o elevador. Devagar. Tenho uma contração no meio do caminho. Você devia ligar para Alyssa, digo quando saímos da garagem. Estou dirigindo. Ligo para ela quando chegarmos ao hospital. E para sua mãe também. Assinto. Sei que eu poderia ligar para elas agora, mas meio que quero chegar ao hospital primeiro, porque sinto que o bebê está muito impaciente e quer fazer sua estreia bem aqui no carro. Chegamos ao hospital, mas o tempo entre as contrações é menor que 1 minuto. Depois que o médico está preparado e já me colocaram na cama, estou com 9 centímetros de dilatação. E apenas 5 minutos mais tarde, estão me dizendo para fazer força. Riley nem tem tempo de ligar para ninguém, porque tudo acontece muito rápido. Aperto sua mão cada vez que faço força. Em determinado momento, penso em como a mão é importante para sua carreira, mas ele não diz nada. Simplesmente me deixa apertá-la ao máximo possível, e é exatamente o que faço. A cabeça está quase saindo, diz o médico. Só precisa fazer mais um pouco de força. Não consigo descrever os próximos minutos. É um borrão de dor, respiração ofegante, ansiedade e pura alegria. E pressão. Uma pressão imensa, como se eu estivesse prestes a implodir. Até que Riley diz: É uma menina! Lily, nós temos uma filha! Abro os olhos e o médico está segurando a bebê. Consigo ver apenas o contorno de seu corpo, porque meus olhos estão cheios de lágrimas. Quando a colocam em meu colo, é o melhor momento de toda a minha vida. Toco imediatamente em seus lábios vermelhos, em suas bochechas, em seus dedos. Riley corta o cordão umbilical, e quando a tiram de mim para limpá-la, eu me sinto vazia. Alguns minutos depois, ela está novamente em meu colo, enrolada em um cobertor. Não consigo fazer nada além de encará-la. Riley se senta na cama ao meu lado e puxa o cobertor para baixo, até a altura de seu queixo, para vermos melhor seu rosto. Contamos os dedos das mãos e dos pés. Ela tenta abrir os olhos, e achamos a coisa mais engraçada do mundo. Ela boceja, e sorrimos e nos apaixonamos ainda mais por ela.
Depois que a última enfermeira sai do quarto e finalmente ficamos sozinhos, Riley me pede para segurá-la. Ele ergue a parte superior da cama para que seja mais fácil para nos acomodarmos ali. Depois que entrego nossa filha a ele, encosta a cabeça em seu ombro. Não conseguimos parar de olhá-la. Lily, sussurra ele. Verdade nua e crua? Faço que sim. Ela é tão mais bonita que a bebê de Alice Marshall. Eu rio e lhe dou uma cotovelada. Estou brincando. Mas entendo exatamente o que ele quer dizer. Riley é uma bebê linda, mas ninguém nunca vai se comparar à nossa filha. Que nome vamos escolher? Pergunta ele. Não tivemos um relacionamento típico durante a gravidez, então ainda não discutimos o nome. Eu queria dar o nome de sua irmã, digo, olhando para ele. Ou de seu irmão? Não sei o que ele acha disso. Acho que colocar o nome do irmão em nossa filha seria muito bom para seu processo de cura. Mas talvez ele tenha outra opinião. Ele me encara, como se não esperasse a resposta que dei. Emerson, diz ele. É um nome bonito para uma menina. Podemos chamá-la de Emma, ou Amy. Ele sorri com orgulho e olha para ela. Na verdade, é perfeito. Ele se inclina e beija a testa de Emerson. Depois de um tempo, me afasto de seu ombro para poder observá-lo com ela no colo. É lindo vê-lo interagir com ela assim. Já percebo como a ama só depois desse tempinho. Sei que ele faria de tudo para protegê-la. De tudo no mundo. E só neste momento finalmente tomo uma decisão sobre ele. Sobre nós. Sobre o que é melhor para nossa família. Riley é incrível de muitas maneiras. Ele é bondoso, é prestativo, é inteligente, é carismático, é motivado. Meu pai também tinha algumas dessas características. Não era muito bondoso com os outros, mas durante alguns momentos que passamos juntos, eu sabia que ele me amava. Ele era inteligente, era carismático, era motivado. Mas eu o odiava muito mais que o amava. Eu não conseguia enxergar suas qualidades por causa do que via durante seus piores momentos. Nem mesmo 5 anos de seu lado bom compensariam 5 minutos testemunhando seu lado ruim. Olho para Emerson e depois para Riley. E sei o que preciso fazer por ela, pelo relacionamento que espero que ela tenha com o pai. Não decido por mim nem por Riley. Decido por ela. Riley? Ele está sorrindo ao se virar para mim, mas para ao se deparar com o meu olhar. Quero o divórcio. Ele pisca 2 vezes. Minhas palavras o atingem como uma corrente elétrica de alta voltagem. Ele estremece e olha para nossa filha, os ombros encurvados para frente. Lily, diz, balançando a cabeça para trás e para frente. Por favor, não faça isso. Seu tom de voz é suplicante, e fico com raiva porque ele estava esperançoso, achando que eu ia acabar voltando para ele. Sei que, em parte, é culpa minha, mas acho que só entendi qual era a minha decisão na hora que segurei minha filha pela primeira vez. Só mais uma chance, Lily. Por favor. Sua voz falha por causa das lágrimas. Sei que o estou magoando no pior momento possível. Estou partindo seu coração no que deveria ser o melhor dia de sua vida. Mas sei que se não fizer isso agora, jamais vou convencê-lo de que não posso correr o risco de reatar com ele. Começo a chorar, porque estou sofrendo tanto quanto Riley. Riley, digo, com delicadeza. O que você faria? Se um dia essa garotinha te olhasse e dissesse, pai, meu namorado bateu em mim. O que você diria a ela, Riley? Ele puxa Emerson para o peito e apoia o rosto no cobertor. Pare, Lily, implora ele. Endireita a postura na cama. Ponho a mão nas costas de Emerson e tento fazer Riley me olhar nos olhos. E se ela chegasse e te dissesse, pai, meu marido me empurrou pela escada. Ele disse que foi um acidente. O que devo fazer? Seus ombros começam a tremer. E pela primeira vez desde o dia em que o conheci, ele está chorando. Lágrimas de verdade escorrem por seu rosto enquanto ele abraça a filha com força. Também estou chorando, mas continuo, pelo bem dela. E se... Minha voz falha. E se ela chegasse para você e dissesse,
Meu marido tentou me estuprar, pai. Ficou me segurando enquanto eu implorava para ele parar. Mas ele jura que isso nunca mais vai se repetir. O que devo fazer, pai? Ele beija a testa da filha sem parar, deixando as lágrimas caírem de seu rosto. O que você diria a ela, Riley? Me diga. Preciso saber o que você diria para nossa filha se o homem que a amasse de todo o coração a machucasse. Um soluço irrompe de seu peito. Ele se inclina em minha direção e me envolve em um abraço. Eu imploraria para que ela o largasse. Confessa, em meio às lágrimas. Seus lábios tocam desesperadamente minha testa. E sinto algumas de suas lágrimas nas minhas bochechas. Ele leva a boca a meu ouvido e nina nós duas com seu corpo. Eu diria que ela merece muito mais que isso. E imploraria para que ela não voltasse para ele, por mais que a amasse. Ela merece muito mais. Nós nos transformamos em uma confusão de lágrimas, corações partidos e sonhos destruídos. Nos abraçamos. Abraçamos nossa filha. E por mais que seja uma escolha difícil, nós destruímos o padrão antes que o padrão nos destrua. Ele a devolve para mim e enxuga os olhos. Levanta-se ainda chorando, ainda tentando recuperar o fôlego. Nos últimos 15 minutos, perdeu o amor de sua vida. Nos últimos 15 minutos, se tornou pai de uma linda menininha. É isso que 15 minutos podem fazer com uma pessoa. Podem destruí-la. Podem salvá-la. Ele aponta para o corredor, me avisando que precisa se recompor. Enquanto ele sai do quarto, percebo que nunca o vi tão triste. Mas sei que um dia vai me agradecer por isso. Sei que um dia vai entender que tomei a decisão certa para sua filha. Quando a porta se fecha, olho para ela. Sei que não vou lhe dar a vida que sonhei que ela tivesse. Um lar para morar com os pais que a amam e que a criam juntos. Mas não quero que ela tenha a mesma vida que eu. Não quero que ela veja o pior lado do pai. Não quero que o veja perder a cabeça comigo e que deixe de reconhecê-lo como seu pai. Porque, por mais que ela tenha bons momentos com Riley ao longo da vida, sei por experiência própria que só os piores momentos ficariam na memória. Ciclos existem porque é doloroso acabar com eles. Interromper um padrão familiar é algo que requer uma quantidade astronômica de sofrimento e de coragem. Às vezes, parece mais fácil simplesmente continuar nos mesmos círculos familiares em vez de enfrentar o medo de saltar e talvez não fazer uma boa aterrissagem. Minha mãe passou por isso. Eu passei por isso. Mas nem morta vou deixar minha filha passar por isso. Beijo sua testa e lhe faço uma promessa. É assim que acaba. Nós vamos colocar um ponto final nisso. Epílogo. Abro caminho pela multidão da Boston Street até chegar à rua transversal. Empurro o carrinho mais devagar e então paro diante do meio-fio. Empurro a parte de cima para trás e olho para Amy. Ela está chutando para cima e sorrindo como sempre. É uma bebê muito feliz e tem uma energia calma viciante. Qual é a idade? Pergunta uma mulher, parada na calçada, olhando para Emerson com interesse. 11 meses. Ela é linda, elogia. É igual a você, bocas idênticas. Sorrio. Obrigada, mas você devia ver o pai. Os olhos dos dois são iguais. O sinal abre para os pedestres e tento ser mais rápida que a multidão ao atravessar. Já estou meia hora atrasada e Riley me mandou 2 mensagens. Mas ele ainda não sentiu a alegria das cenouras. Hoje vai descobrir a bagunça que elas fazem, porque coloquei várias na bolsa da bebê. Quando Emerson tinha 3 meses, saí do apartamento que Riley comprou. Arranjei um apartamento próprio mais perto do trabalho, então posso ir a pé, o que é ótimo. Riley voltou para o apartamento que comprou, mas com minhas visitas à Alyssa e os dias que Riley passa com Emerson, parece que fico quase tanto tempo naquele prédio quanto no meu. Quase chegando, Amy. Viramos a esquina e estou com tanta pressa que um homem precisa desviar e se encostar ao muro para não ser atropelado por mim. Desculpe, murmuro para ele. Abaixo a cabeça e passo pelo homem. Lily? Paro. Eu me viro lentamente, porque essa voz repercutiu até nos dedos de meus pés. Só 2 vozes já causaram esse efeito em meu corpo, sendo que a de Riley não me afeta mais tanto assim.
Quando me viro para ele, seus olhos azuis estão semicerrados por causa do sol. Ele ergue a mão para protegê-los e sorri. Oi? Oi, cumprimento. Meu cérebro frenético tenta desacelerar para que eu acompanhe o que está acontecendo. Ele observa o carrinho e aponta para Amy. É seu bebê? Assinto, e ele vai para a frente do carrinho. Então se ajoelha e abre um grande sorriso para ela. Nossa, ela é linda, Lily. Elogia ele. Como se chama? Emerson. Às vezes, chamamos ela de Amy. Ele põe o dedo na mão da bebê, que começa a chutar, balançando o dedo de Atlas para frente e para trás. Ele a observa com interesse por um instante, depois se levanta. Você está ótima, diz ele. Tento não lhe dar uma olhadela tão óbvia, mas é difícil. Está lindo como sempre, mas é a primeira vez que o vejo e não tento negar como ficou bonito. Totalmente diferente do garoto sem teto em meu quarto. Mas, ao mesmo tempo, ele continua exatamente igual. Meu celular vibra no bolso de novo ao receber uma mensagem. Riley. Aponto para a rua. Estamos muito atrasadas, digo. Riley está nos esperando há meia hora. Quando digo aquele nome, os olhos de Atlas se enchem de tristeza, mas ele tenta disfarçar. Apenas balança a cabeça e dá um passo lento para o lado, nos deixando passar. Hoje é seu dia de ficar com ela, esclareço. Com essas palavras, digo mais do que conseguiria em conversas inteiras. Vejo o alívio brilhar em seus olhos. Ele faz que sim e aponta para trás. Pois é, também estou atrasado. Abri um restaurante novo em Boylston no mês passado. Uau! Parabéns! Então vou ter de levar minha mãe até lá em breve para conhecê-lo. Ele sorri. Devia mesmo. Me avise antes, e eu mesmo cozinho para vocês. Depois de uma pausa constrangedora, aponto para a rua. A gente precisa ir, completa ele, sorrindo. Concordo com a cabeça. Depois olho para baixo e continuo andando. Não faço ideia de por que estou reagindo assim. Como se eu não conseguisse ter uma conversa normal. Quando estou a vários metros de distância, olho para trás. Ele não se mexeu. Continua me observando enquanto me afasto. Viramos na esquina e vejo Riley esperando ao lado do carro, na frente da floricultura. Ele se alegra quando nos vê. Recebeu meu e-mail? Ele se ajoelha e começa a soltar Emerson do carrinho. Sim, sobre o recall do chiqueirinho? Ele assente e pega a filha. A gente já não comprou um para ela? Aperto os botões para dobrar o carrinho e depois o levo para a mala do carro de Riley. Compramos, mas quebrou um mês atrás. Joguei no lixo. Ele abre o porta-malas e toca no queixo de Emerson com os dedos. Ouviu isso, Amy? Sua mãe salvou sua vida. Ela sorri para ele e dá um tapinha em sua mão com um jeito brincalhão. Ele beija sua testa, depois pega o carrinho e o guarda. Fecho o porta-malas e me inclino para dar um rápido beijo em minha filha. Te amo, Amy. Até de noite. Riley abre a porta de trás para colocá-la na cadeirinha. Eu me despeço e começo a seguir depressa pela rua. Lily! Grita ele. Aonde você vai? Tenho certeza de que ele imaginava que eu fosse entrar na loja. Afinal, já passou da hora de abrir. E é o que eu deveria fazer mesmo. Mas estou com um frio irritante na barriga que não me deixa em paz. Preciso fazer algo a respeito disso. Eu me viro e ando para trás. Esqueci uma coisa. Nos vemos quando eu for buscar Amy à noite. Riley ergue a mão de Emerson e os dois acenam para se despedir de mim. Assim que viro a esquina, começo a correr. Desvio das pessoas, esbarro em algumas, uma mulher inclusive me xinga, mas o instante que vejo aquela nuca faz tudo valer a pena. Atlas! Grito. Ele está indo para o outro lado, então continuo abrindo caminho à força pela multidão. Atlas! Ele para de andar, mas não se vira. Inclina a cabeça, como se não quisesse confiar totalmente no que ouviu. Atlas! Grito de novo. Desta vez, quando ele se vira, o faz com determinação. Seus olhos encontram os meus, e durante uma pausa de 3 segundos, nós dois nos entreolhamos. Mas pouco depois, começamos a nos aproximar, com passos decididos. 20 passos nos separam. 10. 5. 1.
Nenhum de nós dá o último passo. Estou sem ar, ofegante e nervosa. Eu me esqueci de te contar o nome do meio de Emerson. Apoio as mãos nos quadris e expiro. É Dory. Ele não reage imediatamente, mas depois de um tempo seus olhos se enrugam um pouco nos cantos. Sua boca se contrai, como se ele tentasse não sorrir. Que nome perfeito para ela. Faço que sim e sorrio. Depois paro. Não sei o que fazer agora. Só queria que ele soubesse disso, mas já contei, e não pensei no que faria ou diria em seguida. Balanço a cabeça de novo e olho ao redor, apontando o polegar por cima do ombro. Bem, acho que eu vou... Atlas dá um passo à frente. Me agarra e me puxa com força para seu peito. Fecho os olhos imediatamente quando ele faz isso. Sua mão sobe minha nuca, e ele me abraça enquanto ficamos parados, cercados de ruas movimentadas, buzinas, pessoas esbarrando em nós ao passar apressadas. Ele dá um beijo delicado em meu cabelo, e tudo o mais some. Lily, diz ele baixinho, acho que agora tenho uma vida boa o suficiente para você. Então, quando você estiver pronta, agarro sua jaqueta sem tirar o rosto de seu peito. De repente, sinto como se eu tivesse 15 anos de novo. Meu pescoço e minhas bochechas coram com suas palavras. Mas eu não tenho 15 anos. Sou uma adulta com responsabilidades e uma filha. Não posso simplesmente deixar meus sentimentos de adolescente falarem mais alto. Não sem alguma garantia, pelo menos. Eu me afasto e olho para ele. Você faz doações para instituições de caridade? Atlas ri, confuso. Várias. Por quê? Quer ter filhos um dia? Ele confirma com a cabeça. Claro que sim. Acha que vai querer se mudar de Boston algum dia? Ele nega com a cabeça. Não. Nunca. Tudo é melhor aqui, lembra? Era dessa garantia que estava precisando. Sorrio para ele. Ok, estou pronta. Ele me puxa para perto com firmeza, e eu rio. Depois de tudo o que aconteceu comigo desde o dia em que ele apareceu em minha vida, eu nunca imaginaria esse fim. Torci muito para que isso acontecesse, mas até então eu não tinha certeza de que se tornaria realidade. Fecho os olhos quando sinto seus lábios encostarem em minha clavícula. Ele dá um beijo delicado ali, e parece exatamente a primeira vez que ele me beijou no mesmo lugar tantos anos atrás. Ele leva a boca a meu ouvido e sussurra. Pode parar de nadar agora, Lily. Finalmente chegamos à costa. Nota da autora. A lembrança mais antiga de minha vida é de quando eu tinha 2 anos e meio. Não havia porta em meu quarto, mas um lençol pregado em cima do batente. Eu me lembro de escutar meu pai gritando. Então espiei de trás do lençol bem no instante que ele pegou nossa televisão e a jogou em minha mãe, derrubando-a no chão. Ela se divorciou antes de eu completar 3 anos. Depois disso, toda lembrança que tenho de meu pai é boa. Ele nunca perdeu a cabeça comigo ou com minhas irmãs, apesar de ter feito isso tantas vezes com minha mãe. Eu sabia que seu casamento era violento, mas minha mãe jamais falou sobre esse assunto. Conversar sobre isso seria o mesmo que falar mal de meu pai, algo que ela nunca fez. Queria que meu relacionamento com ele fosse livre de qualquer tensão que existisse entre os dois. Por causa disso, tenho o máximo respeito por pais que não envolvem os filhos na dissolução de seus relacionamentos. Certa vez, perguntei a meu pai sobre as agressões. Ele era muito sincero sobre o relacionamento com minha mãe. Ele bebia muito nos anos que foi casado com ela, e era o primeiro a admitir que não a tratava bem. Até me contou que precisou substituir 2 articulações na mão porque bateu em minha mãe com tanta força que se machucou ao lhe atingir a cabeça. Meu pai passou a vida inteira arrependido da maneira como tratou minha mãe. Maltratá-la foi o pior erro que cometeu na vida, e ele disse que envelheceria e morreria loucamente apaixonado por ela. Sinto que foi um castigo muito leve, considerando o que ela suportou. Quando decidi escrever esta história, primeiro pedi permissão à minha mãe. Falei que queria escrevê-la para mulheres como ela. Também queria escrevê-la para as pessoas que não compreendem muito bem mulheres como ela. Eu era uma dessas pessoas.
A mãe que eu conheço não é fraca. Não é alguém que consideraria perdoar um homem que a tratou mal em diversas ocasiões. Porém, enquanto eu escrevia este livro e entrava na mente de Lily, logo percebi que as coisas não são tão simples quanto parecem. Em mais de uma ocasião, quis mudar o enredo enquanto escrevia o livro. Eu não queria que Riley fosse quem ele seria, porque me apaixonei por ele nos primeiros capítulos, assim como Lily. Assim como minha mãe se apaixonou por meu pai. O primeiro incidente entre Riley e Lily na cozinha foi o que aconteceu na primeira vez que meu pai bateu em minha mãe. Ela estava preparando um ensopado e ele tinha bebido. Então tirou o ensopado do forno sem usar uma luva. Ela achou engraçado e riu. De repente, ele a atingiu com tanta força que ela voou para o outro lado da cozinha. Minha mãe decidiu perdoá-lo por esse único incidente, porque seu arrependimento e seu pedido de desculpas pareceram convincentes. Ou, pelo menos, suficientemente convincentes a ponto de que lhe dar uma segunda chance doesse menos que abandoná-lo de coração partido. Com o tempo, os incidentes que se seguiram foram semelhantes ao primeiro. Meu pai sempre demonstrava remorso e prometia nunca mais fazer aquilo. Finalmente chegou ao ponto em que ela sabia que as promessas não valiam nada. Mas àquela altura, já era mãe de 2 filhas e não tinha dinheiro para abandoná-lo. E diferentemente de Lily, minha mãe não teve muito apoio. Não havia nenhum abrigo para mulheres. Naquela época, a ajuda do governo era quase nula. Deixá-lo significaria que não teríamos onde morar, mas para ela, isso era uma alternativa melhor. Meu pai faleceu há vários anos, quando eu tinha 25 anos. Ele não foi o melhor pai. Certamente não foi o melhor marido. Mas graças à minha mãe, pude ter um relacionamento muito próximo com ele, porque ela deu os passos necessários para destruir o padrão antes que o padrão nos destruísse. E não foi fácil. Ela o largou pouco antes de eu completar 3 anos e de minha irmã mais velha fazer 5. Passamos 2 anos inteiros vivendo à base de feijão e macarrão com queijo. Ela era uma mãe solteira sem formação universitária, criando 2 filhas sozinha, sem praticamente nenhuma ajuda. Mas seu amor por nós 2 a fortaleceu a ponto de que conseguisse dar esse passo aterrorizante. De forma alguma minha intenção é usar a situação de Riley e Lily para definir violência doméstica. Nem usar o personagem de Riley para definir as características da maioria dos agressores. Cada situação é diferente. Cada resultado é diferente. Escolhi moldar a história de Lily e Riley baseada na história de meu pai e de minha mãe. Pensei em Riley com base em vários aspectos de meu pai. Eles são bonitos, gentis, engraçados e inteligentes. Mas tem momentos em que se comportam de forma imperdoável. Moldei Lily com base em vários aspectos de minha mãe. Ambas são mulheres afetuosas, inteligentes e fortes, que simplesmente se apaixonaram por homens que não mereciam seu amor de jeito algum. 2 anos após se divorciar de meu pai, minha mãe conheceu meu padrasto. Ele era o exemplo de um bom marido. As lembranças que tenho dos 2 durante minha infância determinaram um casamento que eu queria para mim mesma. Quando finalmente chegou minha hora de casar, a coisa mais difícil que já fiz na vida foi contar a meu pai biológico que ele não entraria na igreja comigo, pois eu pediria para meu padrasto fazer isso. Senti que precisava fazer isso por vários motivos. Meu padrasto assumiu responsabilidades como marido que meu pai nunca assumiu. Meu padrasto assumiu responsabilidades financeiras que meu pai nunca assumiu. E meu padrasto nos criou como se fôssemos suas próprias filhas, sem nunca nos proibir de ter um relacionamento com nosso pai biológico. Eu me lembro de me sentar na sala de meu pai 1 mês antes de meu casamento. Falei que o amava, mas que ia pedir para meu padrasto entrar na igreja comigo. Estava preparada para me defender de sua reação de toda maneira possível, mas não esperava de jeito algum a resposta que ele me deu. Ele concordou com a cabeça e disse: Colleen, ele criou você. Merece levá-la para o altar no dia de seu casamento. E você não deve se sentir culpada por isso, porque é a coisa certa a se fazer. Eu sabia que minha decisão tinha deixado meu pai completamente arrasado. Mas ele era altruísta o suficiente como pai
não só para respeitar minha decisão, como para querer que eu a respeitasse também. Meu pai ficou sentado na igreja enquanto outro homem me levava ao altar. Eu sabia que as pessoas não entendiam por que não pedi para os dois me acompanharem. Mas, quando penso nisso hoje em dia, percebo que tomei essa decisão em respeito à minha mãe. A escolha da pessoa que ia entrar comigo na igreja não teve a ver com meu pai. E, na verdade, também não teve a ver com meu padrasto. Teve a ver com ela. Eu queria que o homem que a tratava como ela merecia tivesse a honra de entrar com sua filha na igreja. No passado, eu dizia sempre que escrevia só para entreter. Não escrevo para educar, persuadir ou informar. Mas este livro é diferente. Para mim, não foi entretenimento. Foi a coisa mais difícil que já escrevi. Às vezes, eu queria apertar a tecla delete e desfazer a maneira como Riley tratou Lily. Quis reescrever as cenas em que ela o perdoava e quis substituí-las por uma mulher mais resistente. Uma personagem que tomava todas as decisões certas em todos os momentos certos. Mas não era sobre esses personagens que eu estava escrevendo. Não era essa a história que eu estava contando. Eu queria escrever algo realista relacionado à situação de minha mãe, que é uma situação enfrentada por muitas mulheres. Eu queria explorar o amor entre Lily e Riley para sentir o que minha mãe sentiu quando teve de decidir se ia abandonar meu pai, um homem que ela amava do fundo do coração. Às vezes, me pergunto como minha vida teria sido diferente se minha mãe não houvesse tomado essa decisão. Ela abandonou alguém que amava para que suas filhas nunca achassem aceitável aquele tipo de relacionamento. Ela não foi resgatada por outro homem, por um príncipe de contos de fadas. Tomou sozinha a iniciativa de abandonar meu pai, sabendo que enfrentaria uma luta completamente diferente com o estresse adicional de ser mãe solteira. Para mim, foi importante que o personagem de Lily incorporasse esse mesmo empoderamento. Lily tomou a decisão final de deixar Riley pelo bem da filha. Apesar de haver uma pequena possibilidade de Riley acabar mudando para melhor, certos riscos nunca valem a pena. Ainda mais quando esses riscos já desapontaram a pessoa no passado. Antes de escrever este livro, eu tinha muito respeito por minha mãe. Agora que eu terminei e consegui explorar uma fração minúscula da dor e da luta que ela enfrentou para chegar onde está hoje, só tenho uma coisa a dizer a ela. Quero ser você quando crescer.